Fala pessoas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal. E hoje vamos falar sobre 3 tipos de empresas que você consegue abrir sem sócio, tá? Começando falando da natureza jurídica da empresa, porque a gente tem que alinhar a empresa com a legislação, é claro, né? Para não ter problemas com o nosso fisco e com a justiça. Preste atenção, olha só, começando com o queridíssimo MEI, microempreendedor individual. Olha só, gente, para quem não sabe, o MEI é muito famoso porque ele tem uma taxa fixa mensal, tá? Que varia lá nos R$60, 65, dependendo se você faz um serviço, se você tem um comércio, tá? Não vou entrar ainda nesse detalhe por enquanto, mas olha só o detalhe, o faturamento dele é de até 81 mil por ano. Ou seja, você se faturar com sua empresa, fez aquela projeção de até 81 mil por ano, você pode se enquadrar como MEI. É de fato a natureza e a tributação mais em conta, mais barata do mercado. Mas você precisa saber se a sua atividade está disponível no MEI, porque pode ser que não, tá? Exemplo, quem não pode ser MEI? Veterinário, médico, não pode ser MEI, tá? O contador também não pode ser MEI, né? Atuar como contador, como MEI não pode. Então por isso que é necessário você ver, puxar lá aquela lista de possibilidades que pode ser MEI ou não, tá? No máximo pode contratar até um funcionário, não pode ter participação, né, em outra empresa como sócio ou titular. Acabei alterando a ordem aqui, né, que eu coloquei. MEI é a mais barata, mais econômica. Para quem está começando é interessante. Se você vai abrir sua empresa, não sabe quanto vai ganhar, é iniciante, né? Pode ser que o MEI seja a melhor opção para você, além de ser em conta, né, vai dar um suporte para você que não necessariamente precisa de um contador, né? A não ser que você precise emitir notas fiscais. MEI não é obrigado a emitir nota fiscal em tese, a menos, é claro, que você preste serviço ou venda mercadorias para empresas. Se for para pessoa física, né, quem não é empresário não tem problema, você não precisa emitir nota fiscal. Olha aí o detalhe, hein? E vamos em frente, lembrando que 81 mil você divide por 12, né, o valor referente ao faturamento ao ano, então dá 6.750 por mês, que é o limite de faturamento do microempreendedor individual, tá? Vamos seguindo. O empresário individual é mais uma natureza jurídica, modalidade, tá? Não estamos falando ainda propriamente dito de quanto que você vai pagar sendo um empresário individual. Porque o MEI é o seguinte, você consegue abrir a tua empresa até de casa, né? Você consegue lá, entra na internet, acessa o portal do empreendedor e na mesma hora sai o CNPJ, né? Mas o empresário individual é diferente. Vamos ver aqui os detalhes. O enquadramento se dá conforme o porte, tá? Porque assim, eu vou sempre comparar com o MEI nessa situação, tá? Temos aqui uma microempresa, você decidiu abrir essa empresa, então até 360 mil por ano você se enquadra como empresário individual, não se enquadraria como MEI, que o limite lá é de 81 mil, né? E aqui você também pode se enquadrar como EPP, que é a empresa de pequeno porte, que fica no faturamento entre 360 mil e 4,8 milhões por ano. Olha só, atualmente se fala em aumentar esse faturamento, tá? Tanto para o MEI quanto para quem decidiu ser empresário individual. No momento não aconteceu na gravação desse vídeo, olha só, quando eu estou gravando não aconteceu o aumento, tá? A empresa de médio porte já é um pouquinho maior, né? Entre 4,8 milhões e 300 milhões por ano de faturamento pode se enquadrar. E a de grande é acima de 300 milhões por ano, tá? Falando só de natureza jurídica, tá? Essa natureza jurídica, quando a gente quer cadastrar a empresa, a gente entra em contato com a JUSEP, né? Que é a Junta Comercial do Estado. Então, cada estado tem a sua junta comercial para fazer os registros da empresa, tá? MEI não precisa se preocupar com isso, como eu falei anteriormente, fazemos esse cadastro direto na internet, né? Ele já recebe CNPJ. Agora, empresário individual, geralmente contador, ele precisa entrar em ação para solicitar à junta esse registro, pagar as taxas, porque nada é de graça, tá bom? Vou logo avisando, certo?
Continuando, vamos dar continuidade agora como sociedade limitada unipessoal. Olha só o pulo do gato nesse enquadramento aqui de natureza jurídica. A sociedade limitada unipessoal, você consegue separar o patrimônio da empresa do seu patrimônio como pessoa física. Como assim, Alex? Então quer dizer que as anteriores eu não consigo? Não, sinto muito, mas o MEI, o que você responde como empresa, você também responde como pessoa física. Empresário individual também. Tá, não ficou claro? Calma que eu vou te explicar. Vamos supor que você simplesmente pegou uma grande quantidade de produtos com o fornecedor e não obteve o resultado esperado, ou seja, você não vendeu. Você, na qualidade de MEI e na qualidade de empreendedor, empresário individual, você vai responder tanto como pessoa física, no seu CPF, quanto pessoa jurídica, como seu CNPJ, caso você não pague essa dívida. Então ela vai ser cobrado como se fosse uma só unidade. Quando você está como sociedade limitada unipessoal, isso não acontece, né? O que é que acontece mesmo? Nesse caso, eles não vão poder cobrar você, né, como se você tivesse uma dívida como pessoa física, né, em outras palavras. E isso é bom porque o seu nome não fica sujo para você conseguir crédito, né? Diferente do MEI e um empresário individual, certo, pessoal? Aí aqui não depende de um capital social mínimo para você abrir, porque no MEI você precisa colocar lá o valor do capital social. Então, já falei da separação do patrimônio pessoal e empresarial, tá? Pode ser muito bacana você abrir como sociedade limitada ao invés de empresário individual. Continuando. Processos de abertura. Pronto, eu já dei uma pincelada sobre como acontecem os processos, né? Mas aqui tem mais detalhes. Olha só, o MEI é via internet, como eu falei, pelo portal do empreendedor. Você vai informar lá seus dados, CPF, né, RG, endereço, e o CNPJ sai na hora. Aí se você quiser emitir nota fiscal, aí você precisa cadastrar, né, na prefeitura para fazer esse serviço lá e registrar. Lembrando que o MEI ele não envia declaração, né, de movimentação de notas fiscais, pelo menos em alguns municípios, não sei em todos, porque são várias as regras, né, de acordo com o município, mas empresas do Simples em diante precisam sim informar a movimentação via declaração de ISS, tá? Até bati aqui no microfone sem querer. O empresário individual, o registro acontece na junta comercial. Hoje em dia está tudo muito eletrônico, né? Então tá tudo pela internet, bacana demais, agiliza muito os processos para os contadores e para os empresários, né? Olha só, tem um detalhe que o empresário individual até 2019, antes, né, de acontecer esse problema aí da pandemia, a gente fazia um empresário individual, o requerimento de empresário individual, que era um documento, um papel, um ofício, né, que você... Meu amigo, tô batendo nesse microfone direto, peraí, deixa eu afastar ele aqui um pouquinho. Era um ofício, um documento de requerimento de empresário individual. Então você e o contador, né, você empresário e o contador assinavam lá, né, esse documento pedindo registro como empresário individual. Aí o que é que acontece? Hoje em dia, pelo que eu já trabalhei, né, no estado que eu trabalho, a gente faz isso tudo pela internet, dispensando esse requerimento de empresário individual. Uma crítica que eu tenho a fazer é em relação a alguns bancos que convertem, né, bancos que convertem moedas de São Paulo, né? Eu não quero citar nomes, mas tem alguns bancos pequenos, principalmente digitais, que estão atrasados. Pensam que ainda existe requerimento de empresário individual, físico, né? Não entende que cada jurisdição tem uma maneira de agir. E eu passei por uma situação em que o banco não aceitou o documento que comprovava regularidade, porque ele queria o requerimento de empresário individual, mesmo autenticado pela junta comercial, um documento chamado certidão simplificada. Eles não aceitaram porque queriam o requerimento de empresário individual, tá? Fica aqui minha crítica para atualização
desses profissionais, né, da área de administração que atendem os empresários, que precisam ter um pouco mais de cuidado na hora de solicitar documentos que não estão disponíveis, principalmente pelo avanço da tecnologia, tá? Então por isso que eu coloquei assim entre parênteses, que é extinto, né? Não trabalhei mais com isso. A gente trabalha com certidão simplificada, né, que é um documento que está lá mostrando toda a atividade da empresa, se está ok ou não com a junta, se teve desenquadramento, se não. E evitando esse tipo de coisa, né? Que requerimento de empresário hoje a gente faz tudo online, nem existe mais esse documento físico como eles queriam, né? Passando, olha só, o contrato social também não existe, tá? Porque o que acontece? Se você pesquisar na internet, que a internet é uma terra assim, né? Que, meu Deus, você encontra cada coisa. Se você pesquisar na internet, vai ter lá. Ah, porque você tem que fazer um contrato social. Você abriu sua empresa, você tem que fazer um contrato social ou um requerimento de empresário individual. Olha, eu vou te dizer a resposta que você talvez não tenha encontrado na internet. Eu digo que depende. Sabe por que depende, gente? Como é que você vai fazer um contrato social com um único sócio? Porque esse vídeo aqui a gente está falando de que você pode abrir empresa sem sócios, né? Então, pensa bem, contrato social com um sócio? Não, gente, não existe isso como empresário individual, pelo amor de Deus. Não tem requerimento de empresário individual, não tem contrato social. Você não está obrigado a isso, você não tem sócio, tá? Tem que parar com esses... É porque na internet tem muita informação e às vezes a informação que tem não bate, não é verídica, né? Então, cuidado. Continuando, sem críticas, sem reclamações, sociedade limitada unipessoal, né? Quase que não sai, sociedade limitada unipessoal. Mesmo procedimento anterior, tá? Mesmas críticas que eu fiz, serve para ele, você que não quer ter sócio. Beleza, pessoal? Continuando, eu acho que tem mais? Será que eu guardei? Ah, claro que eu guardei mais um pouquinho. Pagamento de impostos. Vamos falar sobre isso. Olha só. Eu já dei uma pincelada sobre o MEI, né? Eu disse que o MEI lá paga seus R$60, 5% do salário mínimo. Fixo mensal não muda. Dependendo se ganhou mais ou menos, se faturou mais, se vendeu mais ou menos, vai pagar isso de imposto por mês, tá? Agora, se você escolher o empresário individual ou a sociedade limitada sociedade limitada unipessoal, aí temos algumas diferenças, porque o enquadramento já não é como o MEI, não é fixo, né? Então vai ter Simples Nacional que vai basear de acordo com o que você ganha. Você vai pagar de acordo com o que você ganhar, tá? Então temos lá no Simples Nacional algumas tabelas que você vai enquadrar de acordo com o que você faz. Por exemplo, vamos supor que você tem um mercadinho, né? Você tem uma padaria fica melhor. Tem uma padaria. Aí você vai lá na tabela do Simples Nacional, eu me enquadro como padaria, então eu vou ficar no anexo tal. Aí você vai aplicar uma alíquota por mês de acordo com o que você ganhar. Pegar um exemplo aí que tá aí com tudo na internet, o youtuber, né? Vamos enquadrar um youtuber aí. Lembrei aí que eu tenho um cliente que é youtuber. Vamos enquadrar o youtuber. Como é que a gente faz isso? Abaixo lá dos 4 milhões, você vai enquadrar ele no anexo 3, né? Youtuber. Vai lá colocar produção de vídeos, né? Áudio, visual e tudo. E ele vai começar pagando 6% sobre o que ele ganhar por mês. Tá? Só um exemplo aí para você entender. Simples Nacional. É outra forma, né? Não é que nem o MEI, que é baratinho lá, paga R$60, tá tudo certo. Lucro presumido, a gente faz uma presunção, né? O que é isso, uma presunção? Porcentagem, né? A gente pega lá um faturamento e aplica uma porcentagem, e com isso você paga um imposto de renda e a contribuição social, tá? Lucro real, olha só, lucro real é mais para empresa grande, né? Que fatura milhões, tá? Então é mais... Dependendo da situação, que a gente precisa sempre fazer um planejamento tributário para avaliar melhor, mas pode ser mais caro, tá? Pessoal, eu fiz já vídeo falando como calcular o Simples Nacional, tá? Tem do lucro presumido, eu tô devendo lucro real, tá? Vocês podem dar uma olhada aí, dar uma pesquisada aqui, tem explicação mais detalhada sobre isso, tá? Para o vídeo não ficar mais longo,
eu vou encerrar por aqui. Eu espero que tenha ajudado você de alguma forma a entender como abrir uma empresa, né? Todo o processo na junta comercial e o enquadramento primeiro de natureza jurídica. Lembrando que o MEI é tudo automático, né? Você nem vai na junta comercial. E os outros não. Tudo depende de quanto você vai ganhar no ano. Se você não sabe, talvez MEI seja a melhor opção. Se você sabe, aí você pode escolher entre empresário individual e sociedade limitada de unipessoal, né? Certo? Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado. Ó. Deixa aquele gostei, que vai ajudar muito o canal. E acompanha e se inscreve, porque vai ter muito vídeo aí. Muitos vídeos bacanas sobre contabilidade. Beleza? Eu sou o contador Alex Carneiro e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!